Agora, e se a taxa que a gente tem não é dada na mesma forma como nós precisamos no nosso cálculo? O que quer dizer isso? A base temporal da taxa, ela pode ser uma taxa ao dia, ela pode ser uma taxa ao mês, pode ser uma taxa ao ano. E nós temos que compatibilizar essa taxa de acordo com o pedido do cálculo que nós precisamos no nosso problema. Então, se ele vai fazer um pagamento, quem vai fazer o pagamento? Vai fazer um pagamento em 10 dias, eu preciso de uma taxa em base temporal dia, para calcular 10 dias. Se a pessoa vai fazer um pagamento em 2 meses, eu preciso de uma taxa de referência mensal, para aplicar 2 meses. Se a pessoa vai fazer uma operação para pagar daqui a 1 ano, eu preciso de uma taxa cuja referência seja anual, e aplico 1 ano de taxa. Então, se a taxa dada no exercício, no problema, não é igual à base que nós precisamos para fazer o cálculo, nós temos que fazer uma equivalência de taxa. Então, para isso, nós temos que perceber, né, algumas características do mercado financeiro. Então, para os cálculos que nós temos aqui envolvidos, nós vamos considerar sempre que um mês tem 30 dias em qualquer mês do ano. Um ano tem 12 meses e um ano tem 360 dias. Ok? Então, 30 dias em todos os meses, total de 360 dias, que é 30 vezes 12. E são todas as fórmulas que a gente for utilizar, a gente sempre vai considerar esses valores. Isso é muito importante porque na equivalência a gente vai utilizar esses valores para fazer a equivalência entre os períodos diferentes, ok? Então, quando a taxa apresentada numa referência for maior do que a solicitada, nós temos que dividir pela proporção da referência menor em relação à maior. E quando a taxa for apresentada numa referência menor que a solicitada, deverá multiplicar pela proporção da referência menor com relação à maior. Significa que, na prática, a gente vai fazer esse ajuste, ou se é uma taxa de dia e eu quero saber quanto ela seria mês, eu vou multiplicar por 30. Se é uma taxa dia, eu quero saber quanto ela seria ao ano, vou multiplicar por 360. E se ela for maior, se ela for ao ano, e eu quiser saber quanto ela é ao mês, eu vou dividir por 12. Se ela for ao ano e eu vou precisar dela ao dia, eu vou dividir por 360. Então, a gente sempre vai observar como a taxa está e o que eu preciso fazer com ela. No caso dos juros simples, que é o que está em pauta aqui, a operação é muito simples, basta dividir ou multiplicar pelos valores de referência, de 30, 12, 360, de acordo com o caso. Então, vamos fazer um exemplo para ficar claro essa questão da taxa equivalente em juros simples. Calcule a taxa equivalente em juros simples de 6% ao ano em equivalente ao mês. E depois, faça 1% ao mês ao ano. Ok? Então, vamos transformar 6% ao ano em uma porcentagem, uma taxa ao mês, e depois vamos transformar 1% ao mês em uma taxa ao ano, ou anual. Então, vamos à primeira parte. Se a taxa é 6% ao ano e precisamos da taxa ao mês, como o ano tem 12 meses, nós vamos então dividir essa taxa por 12. Por quê? O ano, o valor apresentado é maior do que o mês, que é o solicitado. Então, como nós vimos anteriormente, nós vamos fazer divisão. Então, vamos pegar a taxa aqui, lembrando que sempre nós utilizamos ela no formato decimal, não no formato percentual, então divide por 100, fica 0,06, dividido por 12, porque a taxa é anual e nós queremos ao mês. O mês tem 12 anos, por isso dividimos por 12. Então, 0,06 dividido por 12 dá 0,06.
0,005. Ou, passando só por uma referência de taxa percentual, multiplica por 100, fica 0,5 ao mês. Portanto, então, 6% ao ano, em juros simples, equivale a 0,5% ao mês. Ok? E a segunda parte, transformar, então, a taxa de 1% ao mês, enquanto ela será ao ano. Então, temos uma taxa ao mês e desejamos a taxa ao ano. Como o ano tem 12 meses, vamos multiplicar por 12, porque o mês, a forma apresentada, é menor do que o ano, que é o solicitado. Então, vamos pegar a taxa aqui, 1%, divide por 100, fica 0,01. Multiplica por 12 meses, dá 0,12 ou 12%. Portanto, 1% ao mês em juros simples equivale a 12% ao ano. Okay? Então, assim, nós fizemos um pouquinho das transformações. Né? Fizemos transformação de ano para mês e fizemos aqui agora de mês para ano. Se tivesse que fazer de dia para ano, seria multiplicar por 360, de ano para dia, dividir por 360. Então, bem tranquilo para a gente trabalhar esses conceitos. Nesse exemplo, agora, nós vamos trabalhar as duas coisas juntas. A taxa de juros simples para o cálculo de o valor e também a taxa equivalente de juros, porque ela é dada num formato diferente daquilo que a gente precisa. Então, vamos lá. Exemplo 3. Uma pessoa compra um celular cujo valor à vista é de R$ 2.200. Dá uma entrada de R$ 800 e o restante vai ser pago em 2 meses, após 2 meses, sob taxa de juros simples de 0,1% ao dia. Determine o valor pago. Então, o que a gente olha aqui? A taxa é dada ao dia, 0,1% ao dia, e ele vai pagar a parcela dali a 2 meses. Então, eu tenho que transformar a taxa de dia em taxa mensal. Primeira coisa que eu preciso é descobrir qual é a taxa mensal, para que aí, a partir dela, eu aplique 2 meses, como está escrito no enunciado. Então, vamos à primeira parte, né? O problema pede para calcular 2 meses, a taxa apresentada ao dia, vamos convertê-la para ao mês. Então, taxa 0,1%, como que a gente usa ela? Dividindo por 100, 0,001, vezes 30, para saber quanto é a taxa mensal, fica 0,03, ou, como uma referência, 3% ao mês. Então, 0,03 é a taxa que nós vamos utilizar para a próxima etapa, né, que é saber qual o valor que vai ser pago lá na frente. Então, qual é o montante que vai ser pago lá na frente. Antes, para a gente saber qual é o capital, a gente percebe que o valor à vista do celular era 2.200, mas foi pago uma entrada de 800, sobrando, então, o valor que esse sim vai ser financiado durante os 2 meses. Então, 2.200 menos 800 resulta em R$ 1.400. É esse o valor que está sendo financiado. Então, o capital é de 1.400, nós vamos utilizar a nossa fórmula padrão, uma equação montante de juros simples, M igual a C, que multiplica 1 mais I vezes N. Então, substituindo o C por 1.400, 1 mais I, que é a taxa 0,03, e o N, que é o período 2 meses. Então, temos aqui 1 mais 0,03 vezes 2. Então, primeiro a gente multiplica aqui, né, tem prioridade ou precedência. Então, 0,03 vezes 2 dá 0,06, mais 1, 1,06. E, finalmente, multiplicado por 1.400, resulta em 1.484. Então, esse é o valor para ser pago após 2 meses em regime de juros simples. Ok?